Eu sou Carol Bernardi e faço parte da equipe do De Olho no Peixe. Você sabia que agora o canal tem clube de membros? É isso aí, são várias opções de assinatura e você escolhe a que mais combina com você. Tem prioridade de ler as perguntas na hora do programa. Tem um grupo fechado e exclusivo. Você pode falar comigo, com o professor Caio Couto, com o Felipe Camargo, com o Luciano Dias. Enfim, vai ficar sabendo sempre em primeira mão das notícias do Peixão. E você pode até participar do programa junto com a gente ali, aparecer na telinha do YouTube. É muito fácil participar. É só entrar no nosso canal do YouTube. Do lado da opção para você se inscrever, vai aparecer a mensagem Seja Membro. Você clica ali e escolhe uma assinatura. É muito fácil. Se inscreva no canal, ativa o sininho e seja membro. Vamos tornar a comunidade do De Olho no Peixe cada vez maior. Um beijo, o programa já vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. O programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com a edição da Hora do Almoço do De Olho no Peixe. Eu sou Felipe Camargo, estou ao lado de Carol Bernardi para poder atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo, o elenco santista que treinou há pouco no CT Rei Pelé. Há pouco não, né? Na manhã, né? No período da manhã, né? Jogadores que voltam aos treinos pela manhã desta sexta-feira. Vai ser um treino um pouquinho mais cedo, porque parece que a previsão de saída rumo ao aeroporto será por volta do meio-dia. A ação santista que vai chegar aí do meio para o final da tarde desta sexta em Porto Alegre. Jogo sábado às 3 da tarde com transmissão do De Olho no Peixe, direto do Gigante da Beira-Rio. Carol Bernardi, tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Edição da Hora do Almoço desta quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Tudo bem, Carol? Boa tarde, Felipe Camargo. Tirando o frio que está em São Paulo, tá tudo bem? Boa tarde para você, para a galera que está acompanhando aqui a gente. Vamos aproveitar este momento de paz, né, Felipe? Enquanto não vem o jogo do final de semana, né? Porque já não sabemos quando, né? Vamos curtir este momento dos 3 pontos, não é mesmo? É isso, né? A gente não tem por que mentir para você. Essa edição aqui, ela está sendo gravada, né? Não está sendo ao vivo, mas nós temos que manter, ou tentamos manter o nosso compromisso e o respeito a você, que sempre, a partir das 2h30 da tarde, está nos acompanhando. O YouTube no Brasil mostrou uma instabilidade em relação a lives desde a madrugada de quarta para quinta-feira, né? É bem provável que nesse momento que você já esteja nos assistindo, né, o YouTube já tenha estabilizado. Mas por um motivo até de não ter problemas, nós resolvemos gravar o conteúdo e disponibilizar. Às 5h30 da tarde, nós estaremos ao vivo com a participação de todos vocês através do chat. Portanto, você que está acompanhando essa edição da Hora do Almoço comigo e com a Carol Bernardi, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, né? É muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ser apresentado aí a mais pessoas. O YouTube faz esse trabalho de distribuição. Espero que o YouTube continue nos ajudando com esse trabalho de distribuição. Ô, Carol Bernardi, temos boas notícias, tá? O Jefferson Soteldo está de volta. Ontem nós falávamos que ele vinha de viagem, né, dos amistosos com a seleção venezuelana e que ele se reapresentaria hoje. Acho que nós temos uma imagem aí do Soteldo, tá aí, ó. Já chegou conversando com o presidente, foi lá na sala do presidente, né? O presidente gosta de dizer para todo mundo que a porta dele, da sala dele lá no CT, fica aberta para quem quiser entrar. Soteldo já passou lá, já trocou uma ideia com o presidente Andrés Rueda, treinou normalmente, significa que fica à disposição como nós imaginávamos. E o Rodrigo Fernandes, Carol Bernardi, ele também treinou normalmente. Olha, havia até um pessimismo
agora na véspera do jogo do Atlético, pelo curto espaço de tempo, que ele não ficasse recuperado para o jogo do Internacional, que ele só ficasse para o Galo, para o jogo do Galo. Mas treinou normalmente. Deve ficar à disposição, Carol Bernardi. Será que já dá para imaginar um Fernandes como titular, na sua opinião, para esse jogo contra o Internacional? Ô, Felipe, a gente, entre aspas, não sentiu falta do Rodrigo Fernandes no último jogo, né, contra o Atlético Paranaense. E o Santos vinha com uma dependência do Rodrigo Fernandes, né? E o esquema que foi feito ali fez com que tá tudo certo, achamos um jeito e ele não fez falta naquele jogo. Eu não sei, Felipe, como ele vai estar fisicamente. Ele não ficou fora tantos jogos assim para estar tão sem ritmo de jogo, né? Porque ele não ficou meses fora, nem nada. Foi o jogo do Goiás, depois Ceará e o Palmeiras. São Paulo. O Palmeiras e Atlético. Então, assim, são eles 4 se machucou jogos. E os outros 3 fora. Então, eu não sei como volta de lesão, porque na teoria ele não estaria também nesse jogo, né? Estavam programando a volta dele para o Atlético Mineiro, mas com esse problema aí do Camacho, teve que dar uma acelerada aí no processo. Se tiver tudo bem, eu acho que não tem o porquê ele não ser titular. Até porque ele ajuda muito na defesa, né, Felipe? Nós estamos com problema na defesa, não vamos ter o Maicon, não vamos ter o Felipe Jonathan, que vai entrar o Lucas Pires. Aí o torcedor pode falar, mas aí é uma ajuda, o Felipe Jonathan não está. Verdade seja dito, o Felipe Jonathan tá jogando bem, não está comprometendo, não está fazendo as besteiras que ele teve uma época ali que estava fazendo, que antes ele estava comprometendo, não está. E se a gente for analisar entre o Rodrigo Fernandes e o Lucas Pires está muito mais sem ritmo de jogo, né? Faz tempo que não entra. Então, nossa defesa ali, ela tá um pouco mais complicada. O Internacional em casa, ele tem um ataque poderoso aí, ele tem uma quantidade de gols considerável. Mas ontem não fez nada contra o Bragantino. Ontem não conseguiu fazer gol. Verdade. Aliás, conversei com os colegas ontem já de Porto Alegre, Carol Bernardi. Um abraço para o meu amigo Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, que estava me falando. O torcedor do Inter já jogou a toalha, né? Que com o empate ontem em Porto Alegre, o torcedor que acreditava que ainda daria para o Inter brigar pelo título, acha que já não dá mais, né? Que abre. Eu acho que brigar pelo título ia ser um pouquinho exagerado, para falar um pouco a verdade. Mas era viu? O vice-líder, né, era Carol? O otimismo. Mas o problema é que você perde ponto em casa e vê um Palmeiras que é líder do campeonato ganhando do Atlético Mineiro. Então, pro Inter, isso daí, o torcedor ficou muito decepcionado. Porque o Palmeiras, querendo ou não, o Palmeiras está invicto fora de casa, né? Ele nunca perdeu fora de casa. Então, e ontem, quando nós vimos a escalação, meu pai falou, mas o que estão aprontando? Tá tudo torto aqui, isso não vai dar certo. E deu. Então, enfim, eu acho difícil o Flamengo também perdeu ontem, o Fluminense que talvez tenha uma chance aí de dar uma encostada maior, ao menos por agora. Mas tem uma quantidade de gols considerável em casa, o Internacional. Sim. Então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Vai voltar o Wanderson, porque o Wanderson nesse jogo contra o Bragantino era desfalque. Ele volta para o jogo contra o Santos, que está sendo uma peça muito importante ali no ataque. Então a nossa defesa, eu do Orlando, jogaria mais fechadinho ali. O empate contra o Internacional eu não vejo como um resultado ruim. O Felipe, fora de casa, não vejo como um resultado ruim. Vamos lá. A gente vai ter João Paulo no gol, Natan, se nada de extraordinário acontecer. Aliás, Natan, que falaria com a gente hoje, houve um pedido para que fosse remarcado para amanhã, então amanhã nós devemos ter o Natan. Eu já estarei em Porto Alegre com o Luciano Dias, mas o Santos ainda estará no CT Rei Pelé pela manhã, então nós vamos bater esse papo e depois, é claro, vamos encontrar todos os jogadores desembarcando na capital do Rio Grande do Sul e vamos, provavelmente essa chegada
do Santos, do Rio Grande do Sul, culmine com o nosso programa das 5h30 da tarde. Então, ao vivo, direto da concentração do Santos, o De Olho no Peixe vai trazer a chegada da delegação do Santos. Natan na lateral direita, né? Ficamos na expectativa, Carol Bernardi, se o Madison pode ser relacionado novamente, né? Porque se o Madison de novo não for relacionado, eu começo a acreditar que é muito mais do que uma questão técnica, é a questão de o cara não ser mais aproveitado, é minha opinião, ao menos. Na dupla de zaga, Luiz Felipe e Bauerman, né? E o Lucas Pires na esquerda. O Camacho tá com dores ainda no tornozelo, não significa que tá fora do jogo, é dúvida ainda, mas com essa volta do Rodrigo Fernandes, o Rodrigo Fernandes treinando normalmente, significa que ele já tá recuperado, gente. Eu acho que não há o que temer. Se ele tá treinando normalmente, está integrado ao elenco, para mim, volta para ser titular. E dá até uma tranquilidade maior para o próprio Orlando e para o Camacho se recuperar da torção do tornozelo. Às vezes até ele pode viajar, mas fica como opção de banco e vai para o jogo numa situação de urgência, né? Aí nós teríamos o Rodrigo Fernandes, Zanocelo. Eu não acho que o Zanocelo vai perder lugar nesse time ainda, embora eu sei que o torcedor conteste. Já eu quero ouvir o que a Carol Bernardes pensa. A partir daí, começam as dúvidas, porque nós temos Luan, Sanches. Esses dois, um deles deve perder a vaga no time. Sim. Para que o Soteldo volte. Ângelo e Marcos Leonardo, eu sinceramente não acho que esses dois vão... Né? O Marcos Leonardo é uma certeza. O Ângelo, poxa, se ele desempenhou bem, jogou 90 minutos bem na Vila, o menino foi elogiado pelo técnico, que conseguiu fazer bem o seu desempenho de defesa e desenrolou no ataque, teoricamente não tem por que sair. Eu acho que pode sobrar para o Pato Sanches, Carol Bernardi. Eu fico com essa sensação de que pode sobrar para o Sanches. Eu sei que o Orlando Ribeiro já afirmou que ele monta o time e vai ver o que o Internacional pode oferecer de risco para ele montar o time dele. Mas dentro desse esqueleto provável, eu acho que o Luan precisaria de sequência de jogo e o Sanches pode aguardar um pouquinho, dependendo da condição do jogo no segundo tempo, é o cara que vai dar aquela tranquilidade, mais posse de bola ainda, experiência. Não sei o que você pensa, Carol. Não, eu penso exatamente isso, Felipe, que sobra né, para o Sanches sair desse esquema, porque o Luan, não só porque fez o gol, mas fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense. Então, acredito que ele comece com o Luan e, ao decorrer ali do jogo, se precisar, acaba colocando até porque, né, o Sanches, tipo assim, né, Felipe, são 38 anos, né? A gente tem essa idade próxima, nós não somos atletas, mas a gente sabe que a idade acaba pesando um pouquinho. Então, se a gente coloca o Sanches no decorrer da partida, eu acho que tende a ele descansado ser uma peça-chave aí pela qualidade de passe, qualidade por bater de fora da área, enfim, pela qualidade que ele tem. Eu particularmente vou aguardar também o treino de amanhã, até para a gente ter informação de quem exatamente vai viajar, de quem pode ser aproveitado, né? Mas eu não acredito do meio para frente que talvez o Orlando Ribeiro queira fazer mudanças muito drásticas. Mudanças, né? Eu acho que ele vai ter a volta do Soteldo, claro. Seria insano imaginar que ele teria o Soteldo de volta e não vai botar o cara para jogar como titular. Hoje é o melhor jogador do nosso time, tá? Tem que jogar. Em relação ao Ângelo, precisa também, acho que jogar, ainda mais você sendo o adversário visitante, ele não colocou o Ângelo para sair para jogar lá no Allianz Parque, mas depois da partida que fez contra o Atlético Paranaense, eu acho que o Ângelo merece também ter sequência. Enfim, eu acho também que o Orlando Ribeiro ele venceu já um primeiro estágio dele dentro do Santos, que era um estágio inicial de desconfiança, né? O que esse cara vai poder apresentar? Será que esse cara vai ter a capacidade de fazer algo para trazer uma tranquilidade ao time do Santos? Em 2 jogos, uma derrota e uma vitória,
eu acho que dá para dizer que o Orlando Ribeiro conseguiu dar uma organizada, né? Colocar um pouco do jeito dele. Eu acho que está muito claro que é um Santos que tem mais posse de bola, os próprios jogadores já admitem isso, né? O Orlando Ribeiro também, ele passa a fazer com que esse Santos tenha em campo os jogadores que aparentemente estão em melhor condição. E eu sei que você vai questionar o Zanocelo ter ficado ainda no time, mas já saiu o Madison, por exemplo, né? Tá entrando o Ângelo como titular, saindo o Lucas Braga, que eram outros jogadores que o torcedor questionava também, né? E que são melhores tecnicamente e, portanto, estão entrando no time. Portanto, o Orlando Ribeiro, ele fica até o final do Campeonato Brasileiro, né? O De Olho no Peixe já tinha trazido essa informação aqui, né? De que o Bielsa não vinha, né? E vida que segue. O Santos vai atrás de outras opções, tá tendo um monte de técnico sendo oferecido. Se puder ser um estrangeiro, é uma prioridade, mas o Santos vai agora, já que não veio o Bielsa, tentar um executivo de novo, porque precisa de um executivo novamente, né? Porque o Rueda precisa ter alguém para dar um respaldo, até para o próprio Orlando Ribeiro, que é um jovem treinador no cenário profissional. Pode perder para o Inter, pode não ganhar do Atlético. Felipe, você está secando o Santos? Não, eu estou trazendo a possibilidade, que é real. E tem estofo o Orlando Ribeiro para segurar a onda de uma pressão, caso o Santos fique de novo com uma sequência sem vitórias? Então é preciso que o Rueda consiga logo esse homem forte do futebol. E o treinador ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para arranjar até dezembro, quando vai começar a pré-temporada. É preciso ter esse treinador. São coisas diferentes. Só para que não se percam. Orlando Ribeiro vai permanecer até o final do ano, Orlando Ribeiro efetivado. Orlando Ribeiro não foi efetivado. E não deve ser efetivado. Efetivado é se ele deixa de ser interino para ser o técnico do Santos. Isso não acontece. Ele está sendo mantido no cargo. Vai conduzindo o Santos. E assim que o Santos conseguir buscar um treinador, Orlando Ribeiro volta ao sub-20, ou pode ser promovido para ser auxiliar do profissional, aí é uma decisão dele com a diretoria, mas ele passa o bastão para o próximo treinador. O que é fato, Carol Bernardi, é que o Orlando Ribeiro acho que supera uma parte da desconfiança que existia pelo novo, não porque ele não tem capacidade, porque ninguém o conhece no profissional. Foi o segundo jogo dele só como técnico do profissional, de um time profissional. E ele consegue, ao menos, passar um pouco de confiança ao torcedor também, né? De que o trabalho dele é um trabalho pés no chão e ele pode conseguir, talvez, o arroz com feijão que o santista espera, que é chegar lá naquele ponto dos 45. Então, Orlando Ribeiro pode, na sua opinião, seguir, independente do que possa acontecer lá em Porto Alegre, por exemplo? Pode, para mim pode, Felipe. Acho que foi na live de ontem à tarde que eu comentei, né, sobre isso. Falei sobre ele não teria pressão para trabalhar, né? E se chegasse qualquer nome de um técnico mesmo, qualquer um, mesmo que viesse o Bielsa agora, ou viesse o Barroca, ou viesse qualquer nome que entrasse agora, ele viria com a pressão de mostrar bons resultados urgentes e fazer com que o time jogasse diferente. A partir do momento que o Orlando assumiu essa função, ele não tinha como ninguém o conhecia e também não tinha grandes perspectivas. Eu acho que o torcedor está até surpreendido com o trabalho que ele está fazendo. Claro, não tivemos grandes resultados, mas é isso que você falou, é o arroz feijão, é o trabalho pé no chão. Você falou de que deu uma segurança para o torcedor, mas eu acho que, além de dar uma segurança para o torcedor, eu acho que ele deu uma segurança também pro jogador. A gente via os jogadores um pouco mais seguros em campo daquilo que estava fazendo. Principalmente quem estava, quando eu falo quem estava em campo, né, quem estava na Vila Belmiro, é porque a TV não mostra uma visão geral do campo, do que está acontecendo, mostra onde a bola está, mas a gente que estava lá e acompanhando, a gente vê um time mais, como eu disse, mais seguro daquilo que estava fazendo. Que isso é o mais importante. Claro que tem que dar uma segurança para o torcedor também, mas deixarem os jogadores mais seguros, né, não com
com aquela... não sei se eu chuto pro gol, não sei se eu faço isso, aquilo, e toma muitas decisões erradas. Claro, ainda aconteceu isso. Alguns tomaram algumas decisões erradas, mas a gente viu uma quantidade menor de erros do que vinha acontecendo. Principalmente do Ângelo, que estava também bem mais seguro em campo. Talvez tenha sido por esse motivo que ele acha que tenha sido a melhor partida dele como profissional, porque ele estava mais seguro nas decisões. Agora, com relação ao Zanocelo, Felipe, é o que eu sempre falo. Eu não acho que deveria tirar o Zanocelo para poupar o Zanocelo. Eu acho que ele tinha que ser preservado. Eu não acho que ele tenha comprometido na partida contra o Atlético Paranaense. Teve um ou outro lance, aquele chute que ele poderia ter passado para o Sanches, mas ele resolveu chutar a gol e depois o Sanches xingou até as 3 últimas gerações dele. Aconteceram algumas coisas, mas nada, assim, se ele tivesse vindo bem em vários jogos e isso tivesse acontecido contra o Atlético Paranaense, o torcedor não teria ficado tão bravo. Mas como ele já vem de um momento ruim, qualquer coisa que ele fizesse desse errado, o torcedor ia ficar muito mais bravo do que normalmente ficaria. Então, eu não acho ele de jeito nenhum um jogador bom. Quando ele chegou no Santos, ele fez bons jogos, ele ajudou muito. Eu acho que é um momento que ele está vivendo, e por estar vivendo esse momento, eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais preservado. Mas aí a gente pensa, parece que é titular absoluto, não tira, o torcedor fala, né? Não tira por nada e tal. Tá, mas quem colocaria no lugar dele? Porque qualquer um que colocar no lugar dele, a gente também não sabe se vai fazer um grande jogo assim. Hoje, a gente tem peças a ser substituídas. Por exemplo, um ano atrás, um pouquinho mais, o Felipe Jonathan podia errar, podia acertar, podia fazer o que fosse. Ele não tinha uma sombra, não tinha um lateral esquerdo. Se o Felipe Jonathan fosse suspenso ou machucasse ou acontecesse qualquer coisa, ia ter que improvisar na lateral esquerda. Hoje a gente olha para o banco e a gente tem substituição para todas as posições. Porém, como serão essas substituições? Quem entra dá conta do recado? Eu quero muito que o Lucas Pires volte a jogar aquilo que ele jogava no começo do campeonato, que estava jogando muito no começo do campeonato. 3 meses, viu, Carol? 3 meses da última vez que ele foi titular, né? Eu quero muito que ele volte a jogar o que ele estava jogando no começo do campeonato, que inclusive era, até determinada rodada, ele era o líder de assistências do Brasileirão. Mas será que vai? Voltar a jogar o que ele jogava antes da renovação. Eu acho que isso é interessante. Ninguém aqui está querendo afirmar que ele renovou, baixou a bola, mas coincidentemente, depois da renovação dele, né, da ampliação contratual dele no profissional, ele teve uma queda. E aí veio uma lesão. E isso aí é um azar do caramba, né? E ele já teve aí situações pontuais que ele voltou, ele jogou lá contra o Ceará, por exemplo, ele entrou no time, acho que contra o Goiás também, mas, enfim, vai voltar a ser titular com a suspensão do Felipe Jonathan. Sendo assim, a gente torce para que o Lucas Pires possa render, né, ter uma boa entrega, né, de um Santos que, evidente, ainda tem mais um treino amanhã, mas talvez não fuja muito de João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman, Lucas Pires, Fernandes, Zanocelo e Pato Sanches, ou Luan, Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, talvez seja dentro dessa pegada esse Santos que pega o Internacional. Daqui a pouquinho, Carol Bernardi, nós vamos ter daqui a pouquinho mesmo, tá? O Sub-17 vai entrar em campo para encarar o Red Bull Bragantino, última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Tá? O jogo acontece no CT Rei Pelé, né? E o Santos vai de Casanova no gol, Gustavo Leite na direita, Martins e Diego Matos na dupla de zaga e Pedro Rian na esquerda.
Everton, Kenai, Dudu, os homens de meio, Cauã Souza, Pedro Amarante e Arthur Manuel. Esse é o time do Helder Campos, o Santos, que vai buscar aí, né, mais pontos para seguir firme e forte, já que o Santos está classificado, né? Então, essa é uma formação alternativa do Sub-17. Você percebeu que o Davi, é David ou Davi? Acho que é David, né? Que o David, que é o centroavante, que é o garoto que saiu até em jornal lá na Inglaterra, que ele é um dos meninos promissores em categorias de base, então é um centroavante que está sendo preservado. O Helder Campos está colocando uma formação alternativa, né? Nem no banco de reservas, hein? Vai estar. Então, vamos torcer aí para que os nossos meninos da Vila consigam vencer aí mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro Sub-17. Carol Bernardi, nós estaremos às 5h30 da tarde, né? De novo, espero que ao vivo, para poder trazer as últimas do alvinegro mais famoso do mundo, que treinou na manhã desta quinta-feira, uma manhã bem chuvosa ainda na cidade de Santos. Aliás, a chuva que vem desde o início da semana, e espero poder, né, estar ao vivo com toda a nação santista aí para atualizarmos as últimas do Santos. Se não for possível, a gente vem com conteúdo especial para vocês mais uma vez. Sempre bom tê-la aqui ao nosso lado, viu, Carol Bernardi? Tamo junto, Felipe. Um beijo para você. Um beijo para quem está assistindo, né? Depois, é estranho fazer gravado, porque a gente não tem interação com o público, né? Não tem as mensagens comentando aquilo que a gente está falando, fazendo perguntas, enfim. Mas o importante é esse compromisso que a gente tem com o torcedor santista, ser entregue esse conteúdo às 2h30. E, se Deus quiser, às 5h30, ao vivo. Ô, YouTube, ajuda nós. Ajuda nós, por favor. Um beijo, Fê. Um beijo, cara. E precisamos muito dessa ajuda em YouTube, até na distribuição aí, porque parece que está meio mais ou menos. Vamos ver se dá uma melhorada. José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços, um dos nossos apoiadores aqui no De Olho no Peixe. Na descrição você vai encontrar o link para você acessar o josealvescontabilidade.com.br e conhecer um pouco mais dos serviços. E Gerry Araújo, o barbeiro dos boleiros, em 2 unidades, uma na frente do portão 16 da Vila e a outra no 2º piso da Santos Store. Um abraço para todos os amigos do Gerry Araújo, né, a equipe fantástica que está lá trabalhando sem parar todos os dias. Meus amigos, muito obrigado a todos pela companhia. Estaremos juntos em breve em mais uma edição aqui no De Olho no Peixe. Valeu a produção, valeu a você que está com a gente nos bastidores também, dando essa moral a mais uma edição na hora do almoço. Forte abraço, tchau, tchau. Entrevistas, debate e muita informação. Equipe Análise Tática. José Alves Contabilidade, a nossa equipe está pronta para te oferecer o melhor serviço do mercado: gestão financeira, assessoria e consultoria tributária, recursos humanos, departamento pessoal, imposto de renda para pessoa física e jurídica, certificação digital e auditoria. A José Alves Contabilidade é sinônimo de seriedade, competência e agilidade na prestação de serviços. Agende uma reunião e conheça. Faça seu contato pelo WhatsApp, 13 3323 9001. José Alves Contabilidade. Você ouviu? Programa De Olho no Peixe.